Olá, boa noite. Boa noite, Rita. Tudo bem? Bem-vinda. Então, pessoal, vamos dar início à nossa live, então, pessoal entrando aí já. Gente, essa live, então, é uma live do Pra Elas com Elas, né? Esse coletivo de mulheres e meninas aqui de Viamão. A gente tem como objetivo do coletivo, né, a formação continuada é uma dessas. E através da live a gente tem aí convidado grandes pessoas, né, pessoas importantes, mulheres importantes, para a gente dialogar sobre as mulheres e as suas lutas, né? E hoje, então, nesse dia especial, né, dia 26 de novembro, a gente, né, um dia posteriormente ao Dia Internacional contra a Violência contra a Mulher, a gente está aqui com uma advogada, né, uma pessoa super especial para falar sobre os desafios das mulheres no judiciário, né. Vocês sabem, então, que a nossa live ela corre todas as semanas, né, nos sábados, a partir das 19 horas, com exceção da semana que vem, que ao invés de ser no dia 3, vai ser no dia 6, tá? Na terça-feira. Mas a gente vai passando maiores informações para vocês aí na internet. Gente, então hoje a nossa convidada especial é a doutora Rita Moura. Ela é mulher, advogada, advogada criminalista e da vara de família, ativista de direitos humanos, militante de esquerda, estudante, mãe do Cássio e de alguns gatinhos aí, como ela nos descreveu. E eu já vou abrir um parênteses aqui, pessoal, que eu tô na minha primeira gata, tá, Rita? Porque assim, eu sempre tive cadela, né? Que aqui em casa eu digo que é um matriarcado, né? Eu e os bichos, e o coitado do companheiro que lute, né? E aí, sempre tive cadela, e agora eu tô tendo a primeira gata, mas já tô com vontade de pegar outra. Então, quem tem gato é isso, né? Gato não fica sozinho. A gente tem, Rita, há algum tempo já, a gente está utilizando audiodescrição. A gente ainda não tem o benefício de ter aqui uma tradutora de Libras, né? Para poder fazer para as pessoas que têm deficiência auditiva, mas para os deficientes visuais poderem entender aí como é que a gente é. Então, já vou fazer a minha audiodescrição e depois eu vou pedir para tu fazer a tua. Então, eu sou a Juju Lopes, né, gente? Vocês já me conhecem aqui na live, mas já vou me apresentar de novo para que a Rita me conheça. Eu sou uma ativista também, feminista, interseccional, né, antirracista e anticapitalista. Também aí na luta, né, dentro e fora de partidos, enfim, de coletivos para que a gente tenha uma vida mais justa, né, nós mulheres. Então, gente, eu sou uma mulher gordinha, eu tenho rosto bem redondo, uso um óculos enorme, transparente, parece ser de vidro. Tô hoje cheia de brinco, colar, tudo prateado. Minhas unhas estão azuis. Meu cabelo é ondulado e bem comprido. Tô com um vestido todo colorido, assim, parece umas folhas. E atrás de mim tem a bandeira do Brasil, né? Afinal, estamos em Copa do Mundo, né? E os guris estão batendo bolão, então estão merecendo. Tá aqui a nossa homenagem também do Pra Elas com Elas, né? E da live As Mulheres e as Suas Lutas. Eu vou pedir então, Rita, para que tu te apresente pra gente, tá? Faça a tua audiodescrição e aí eu já vou te pedir duas perguntas, tá? Que é a primeira, o que tu estuda trazer para nós, né? Falar aí um pouco de ti, claro, mas do que tu estuda e também como que tu lida com essas pressões do patriarcado, porque tu é uma mulher multitarefas, né? Como todas nós, né? E como que tu lida com essa coisa de ter que daqui a pouco abrir mão de uma coisa para poder dar atenção para outra, né? Seja muito bem-vinda. Bom, Juju, é a primeira vez que eu vou fazer uma audiodescrição, né? Eu tava pensando, eu não sei onde é que é essa função no Instagram. Acho que é a primeira vez que eu faço live no Instagram. Uhum. Eu já fiz bastante live no YouTube e em outras plataformas, né? Fora as audiências virtuais que a gente faz, né? Uhum. Então, assim, eu sou gordinha, tô loira, tô sempre de rabo de cavalo por conta da pandemia, né? Foi um hábito que eu peguei na pandemia de ficar de cabelo preso, porque falavam que a gente podia se contaminar, que tá com o Até cabelo pelo solto, cabelo. e agora eu faço academia também, e aí é complicado, né? Não dá para lavar o cabelo todo dia, e aí então, tem que ficar no rabo de cavalo mesmo, né? Eu uso óculos para poder lidar com
com os equipamentos eletrônicos, né? Eu enxergo muito bem, menos equipamentos eletrônicos, né? O celular e o computador acabam com a visão da gente, né? Eu tenho 5 gatos, né? Meus filhinhos, um gato e 4 gatas, e gato é esquema de pirâmide mesmo, né? Tu pega um e aí acaba pegando o outro, e quando tu vê, tu já tem uma ninhada gigantesca dentro de casa. Tem que. O gato é meio. O dono de gato normalmente é meio acumulador. Bom, eu trabalho com direito criminal e direito de família. Tem um slogan que eu acho assim que é meio. Que eu brinco que da família para o crime é só um tapa, né? Então, quem atua na área da família, às vezes, uma medida de violência qualquer já vira uma questão criminal, né? Então, já muda a área. Eu atuo muito com... Porque eu sou uma mãe solo, né? E antes mesmo eu queria ser jornalista. Nunca pensei em ser advogada, eu queria ser jornalista. Fazia faculdade de jornalismo, daí achei que eu ia morrer de fome no jornalismo. Aí eu resolvi, depois, daí eu tive o meu filho, e na época teve algumas mudanças. Teve um novo Código Civil em 2003, que entrou em vigor, então teve algumas mudanças na lei que foram melhores, né? E aí, então, em relação ao meu filho, quando eu estava grávida, como eu não estava mais com o pai dele, eu fiz toda a parte jurídica do negócio, né? Inclusive, como, por exemplo, como eu não me dava mais com ele quando ele nasceu, eu fiz o registro de ofício no registro de nascimento, que é quando tu indica a paternidade do filho, e o oficial de justiça que vai atrás do bonito para ele ser oficiado que tem um filho registrado, né? E isso era uma coisa que quase ninguém fazia e não conhecia, que era uma mudança da lei, né? E por conta do trabalho, como eu trabalhava na época com questão do direito eleitoral, eu acabei me apaixonando pelo direito e acabei fiz a primeira vez que teve o Enem valendo para o ProUni, e aí acabei ingressando na faculdade de Direito na primeira turma de bolsistas do ProUni que teve na PUC em 2006. Então, foi assim que eu acabei me embretando, né? E na época eu nem queria ser advogada, não tinha planos. Eu queria fazer concurso público, né? Porque eles dizem que na faculdade de Direito te abre um leque de oportunidades, né? Mas a vida, né? Eu fui, mesmo com, né? Eu estudava na melhor universidade privada do sul do país, que a PUC ostenta esse título até hoje, né? E ela, mesmo com uma bolsa integral, num curso caríssimo, né? Eu acabei tendo que me afastar da universidade por conta de ter ficado desempregada. E aí fiquei 2 anos fora. E aí quando eu retornei, né, para o curso, eu mudei um pouco a minha visão. Eu tinha mudado um pouco da minha visão e comecei a trabalhar com a questão, porque eu estabeleci já na época 2 anos e pouco para me formar. Eu já estabeleci o que eu queria fazer sobre o meu trabalho de conclusão, né, que é muito importante na faculdade de Direito, né, é um divisor de águas. E aí eu escolhi um tema que era o Presídio Central. Aí eu me lembro de me reunir tomar um café com uma amiga ali onde é o Dindas, o restaurante, era uma cafeteria que tinha antes ali. E aí eu dizendo para ela assim, vou fazer sobre o Presídio Central. Isso lá em 2010. Imagina. E ela, mas Rita, e eu ia me formar só em 2013. Ela, Rita, quando tu te formar, o Presídio Central vai estar derrubado. Já vai ter demolido. E Até era agora. aquela lenda urbana de que o Central iria ser derrubado, que não iria existir mais, que até hoje ele está lá de pé, né? E acaba sendo um grande balizador da nossa violência, né?
ele acaba sendo um fomentador da É violência verdade. que a gente tem aqui em Porto Alegre, Viamão, toda a região metropolitana, por conta do Central, né? E aí eu acabei me enveredando para essa área, assim, de gostar do direito penal, de gostar de estudar muito sobre prisões e tal. E aí acabei com um grupo de colegas na faculdade, assim, vamos fazer a prova da OAB Vamos um, lá. um ano antes de se formar, né? Porque é um dos requisitos da OAB, tu ser aprovado no curso e provar que tu tem condições de se formar no semestre seguinte. Então, um ano antes é a data ideal, né? Sim. Eu tinha um filho pequeno, eu fazia estágio. Teve uma época que eu não fazia estágio, eu só trabalhava de tudo quanto era coisa para poder me manter na faculdade, né? E aí tinha Imagina. um filho pequeno, eu fazia todas as cadeiras do semestre, mas não podia fazer a mais, né? Eu não tinha essa liberdade. Hum. Era outra, de vez em quando levava o filho para a faculdade, né? Meu filho foi um aluno especial dentro da sala, porque graças a Deus Querido. sempre teve uma boa receptividade dos professores, né? Não é todo mundo que gosta, mas na PUC eu nunca tive problemas. E aí a gente fiz a prova e passei, faltando um Um ano para me ano. formar. E aí, então, até me lembro que o meu TCC, a sorte que eu tinha lido muito até então, né? Eu já tinha 2 anos de leitura, porque eu iria fazer no final do ano, janeiro, nas férias, eu ia fazer pesquisa de campo, ia Aham. conversar com apenados, eu ia fazer, e aí a PUC não liberava, né? Eles tinham um receio muito grave com relação à segurança dos alunos, então Aham. não liberavam nós. Então a pesquisa tinha que ser coisa. Só que eu já era advogada, né? Eu já tinha passado na UAB, eu não... E Não aí tinha acabou que, limite. que eu acabei depois no último semestre também me envolvendo com a formatura, que eu sou muito chata, né? Com comissão de formatura, que eu escrevi o meu TCC acho que em uma semana, de Nossa, uns 10 dias, porque ainda bem que eu tinha lido muito, né? bastante, porque 10 Muito, dias. muito, muito. Mas o meu TCC teve uma coisa que foi a primeira vez que foi uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a questão do Central, né? Eles fizeram um relatório e denunciaram na Corte de Haia, na Comissão Internacional de Direitos Humanos, Interamericana, né? E aí o Central eu acabei tendo com essa denúncia também bastante argumento, né, para o meu TCC. Mas Legal. foi bem, bem louco, assim, bem complicado. Eu imagino. Então, deixa eu trazer para ti. Assim, olha, Rita, tu sabe, né, que ontem, dia 25, então, foi o Dia Internacional da Violência contra a Mulher, né? Então, mais do que importante a gente trazer aqui, né, uma mulher advogada para nos tirar aí algumas dúvidas também. A gente vai falar muito sobre as dificuldades, né, das mulheres dentro do judiciário e como é toda essa função. Mas eu queria saber também de ti sobre essa data, né? A gente sabe que o dia 25 ele veio, mais uma vez a gente já teve live aqui falando sobre a violência contra a mulher, então o pessoal que assistiu essa live vai ficar um pouco repetitivo, mas é bom a gente frisar para que isso entre mesmo na cabeça das pessoas a importância, né, desses dias de luta. E o dia 25, ele veio então de uma data que aconteceu lá na República Dominicana. A gente tinha lá 3 irmãs, né, a Pátria, a Petra e a Maria. As 3 eram contra o regime ditatorial do Rafael Trujillo. E em 1960, elas foram, então, torturadas e mortas por esse regime a mando do Rafael Trujillo. E aí, né, de lá para cá, assim, vem se, não é se comemorando, mas sim se utilizando essa data para que se fomente a luta contra a violência contra a mulher, né? E aí disso eu já vou pular para uma outra situação, né? Que é a situação para trazer aqui para o Brasil, que aqui no Brasil, né, a gente tem uma importante lei, que é a Lei Maria da Penha, né? Que é a lei que fala justamente sobre a violência contra a mulher. E aí a gente sabe que tem dentro da lei, né? Eu acho que é no artigo 5º, se eu não me engano,
São 5 tipos de violência, né, Rita, que podem acontecer com a mulher. A gente tem a violência maior, né, que é o feminicídio, que é quando tu extermina de fato com aquela vida, com aquela, né, com aquela mulher. Mas para chegar até aí, a gente sabe que tem muitas etapas, né, de coisas que podem ser feitas, que acontecem contra a mulher, que levam até o feminicídio. Hoje a gente tem os dados de que a cada dia 3 mulheres morrem por feminicídio no Brasil, né? Um absurdo. E eu queria que tu comentasse sobre isso com a gente, assim, qual a tua visão sobre a violência contra a mulher e como tu vê isso como advogada, né? Porque tu trabalha na parte criminal e da família, então, né, junta as duas coisas, né? Para trazer para nós, assim, sobre a Lei Maria da Penha, a importância da lei e como tu vê, né, Eu tô deste pegando a lado minha aí, né? cola aqui. Mas eu digo meus scripts, tá aqui, ó. A gente tem que trabalhar em cima de script, pessoal, não adianta. Porque Não, é complicado. até semana passada teve na prova do Enem, não foi? Teve. Isso. Não, acho que foi no primeiro Acho que foi na domingo, primeira teve semana, a é. questão sobre os ciclos de violência, né? Que Justamente. é uma parte que eu acho maravilhoso que tenha saído, né? Tipo, porque fez muita gente pensar, quem não tinha conhecimento do ciclo. Eu estou tentando achar ele aqui direitinho para não falar besteira. E tem muitos alunos que erraram essa questão. E aí a importância da gente falar sobre esse ciclo, né? Que é aquele ciclo que vai até o feminicídio, né? De onde começa até o feminicídio. Então, é muito importante, realmente. Não, a gente tem. É quase em todo, assim, o pessoal fala assim, tem que fazer lei, tem que fazer lei. O Brasil tem uma gama enorme de legislação extremamente, vamos dizer assim, modernas, né? Acho que com exceção do que é muito mais gritante para nós, o Código Penal ser ainda a versão de 1940, mas ele já tem trocentas alterações no corpo dele, né? Está se pensando também, está se trabalhando no novo Código de Processo Penal, que, ao meu ver, eu sou meia, né? Eu sou de esquerda, então eu tenho, Somos! tenho, tenho, tenho as minhas ressalvas em relação a uma mudança legislativa no corpo do Código Penal, pela quantidade de deputados que a gente tem aí, esses aí de Deus, Pátria e Família, aí, né, que podem fazer com que a gente regrida. Porque nem sempre a punição ela tem que vir junto com a educação, né? A punição só punir não resolve, né, Rita? Hoje a gente está com a questão, agora até faleceu há pouco tempo a quarta vítima lá do atentado de Aracruz, né? Bora. E aí eu tava, a quarta era uma professora também, acredito que da escola estadual, né? Porque ele ele atirou dentro da sala dos professores, né? E aí o pessoal tava comentando, cadê os direitosos na questão da redução da maioridade penal? Porque mudou o critério, né? Mudou o critério, não, mudou o cliente, vamos dizer assim. É um menino branco, de boa família, filho de militar, né? Exatamente. E aí, então, silenciou-se aquele discurso da redução da maioridade penal. Que, Exatamente. se ele fosse um menino negro, né? Um Ele pobre negro já teria outro discurso, né? Já seria outra. se ouviria o tempo todo hoje nos noticiários a questão, né, especialistas ou não especialistas falando sobre a questão da redução da maioridade penal. E isso aí é esse medo que eu tenho de uma grande mudança legislativa
com uma composição de uma Câmara de Deputados aí dessas bancadas da pátria, da bala, da Não é o família. momento, né? Pelo menos não é o Claro. momento pra gente fazer. E aí, quando a gente tem poucos escritores ou colegas juristas que são vozes muito ativas, e na academia, né, como, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um dos maiores processualistas do Brasil, que é o doutor Auri Lopes Júnior, que, embora seja citado nas decisões do STF, que a gente comenta, né, não é na prática do judiciário que a gente vê aquela... Não é uma coisa... Não é um discurso comum. Hoje mesmo a gente estava conversando com colegas que aqui em Viamão nós temos 3 varas criminais, né? Uma vara do júri, que é a primeira vara criminal que cuida também da execução criminal, né, dos presos que são condenados, que têm que cumprir a pena. Nós temos a segunda vara criminal que cuida praticamente de crimes de tráfico e contra o patrimônio, e a terceira que cuida dos menores potenciais ofensivos, né, os crimes menores, e o do Juizado Especial da Infância e da Juventude. E a segunda acumula os processos da Lei Maria da Penha, na segunda criminal do meio do tráfico. Então, daí nós temos uma juíza do júri, que é até uma menina aqui, que ela é de Viamão, né? Vou tomar a liberdade de chamar ela de menina, porque ela é bem jovem. Bem jovem. É daqui de Viamão, que ela é juíza na primeira vara, né? E aí, da segunda vara, a gente tem um juiz que ele é de Minas Gerais, ele veio para o Rio Grande do Sul faz uns 4, 5 anos, quando ele passou no concurso, né? Ele estava numa comarca do interior, e aí agora ele veio para Viamão, e Viamão é aquela coisa assim, Viamão o judiciário de Viamão é muito movimentado, né? Até a gente está tentando, junto com o tribunal, que Viamão seja promovido, entre aspas, como a gente diz, a uma instância maior, para que ele possa ter mais varas, né? A vara de família em Viamão é um horror. Também temos uma juíza nova na comarca, a doutora Lisandra, está desde janeiro. Então, assim, nós temos nas varas de competência criminais e de família, todos são novos e inexperientes do contexto viamonense. Uhum. Né? E a vara de família acaba sendo um horror, né? Porque ela, há muitos anos, ela é uma das maiores varas, assim, uma vara, né? A que mais entra processo por mês no estado do Rio Grande do Sul faz muitos anos. E então é assim, tudo é muito demorado, mesmo com o processo eletrônico, agora tudo sendo processo eletrônico, tudo é muito demorado. Não tem. Devagar. E aqui tem duas juízas novas, então, aqui em Viamão? Não, nós temos, assim, porque, tínhamos a doutora Priscila na terceira vara criminal, mas aí ela já foi promovida, foi para Porto Alegre. Ela chegou e nos abandonou. Ela chegou no começo do ano e nos abandonou. E eu acho que é. E aí agora a gente tem o doutor Cláudio, que ele é de uma das varas cíveis, e aí ele está acumulando a terceira vara criminal. E aí a gente tem ali também. Temos ali a doutora Helga, que ela é uma pretora muito antiga. A doutora Helga, acho que está desde os anos 90. Que ela cuida dos processos dos juizados especiais criminais, né? Aquela briga de vizinho, aquela coisa que vira agora que tem o acordo de não persecução penal, né? Que é a possibilidade do crime sendo muito baixo, de tu fazer um acordo, pagar uma multa, pagar uma cesta básica, pagar horas comunitárias e não virar antecedente criminal. O acordo funciona assim. Entendi. Não vai para tua ficha, vamos dizer assim. Não vai para tua ficha, né?
tu cumprir todos os requisitos, pagar a multa, as multas e o serviço comunitário, dependendo do crime, né? Um acidente de trânsito, Um crime de bate-boca, alguma coisa assim, sem nada de violência, nada de, né, é crimes que é maiores. crimes até 2 anos de pena, né? E aí, mas ali nós temos a doutora Helga, que ela é muito experiente, né? Muitos anos na coisa. Mas, assim, a gente tem essa dificuldade pela quantidade de processos que entram em Viamão, tanto na área criminal como nas áreas cíveis. Eu não vou falar das varas cíveis, porque senão eu não vou poder entrar no fórum mais. Mas É melhor. Tem certas coisas que é melhor a gente deixar em off, amada. Fazer o quê, né? Eu sou também ouvidora aqui da OAB de Viamão, né? Eu fui convidada pelo presidente para ser ouvidora, então eu recebo as partes que estão descontentes com o atendimento dos seus advogados, né? Tento conversar com um colega, tentar conciliar. E aí, às vezes eu recebo pessoas que elas estão assim, doutor, é que o advogado não me atende e meu processo está parado. Daí eu olho assim, tu vai Que eu vou ficar te parado. dizer? Tá Já na vara conhece a conduta do profissional, né? Já conhece. não é problema do advogado. Não é problema do advogado. É o próprio sistema que é um sistema engessado. As varas cíveis de Viamão, que nenhum doutor Cláudio não me escute, não andam. Não andam. Não andam. Então, qualquer problema que tu tenha, é um contrato, é uma ação possessória, uma reintegração de posse, é uma discussão de um uso capião, de um inventário, senta e espera. Né? Não é culpa do advogado, é assim, ó, não é o profissional, pessoal. Não é o coleguinha. O coleguinha a gente não consegue, porque assim, a gente acaba correndo risco de arrumar briga mesmo, né? Quando eu fazia estágio na Caixa Econômica Federal, tinha uma vara, sexta vara federal lá da Justiça Federal Porto Alegre, né? Porque a Caixa é uma empresa federal. E aí eu tinha um funcionário lá, um servidor, que ele gostava, quando ele pegava o processo eu pegava lá em carga, ele gostava de ler o processo para ver o que era o processo. E queria discutir o processo. Aí uma vez a gente ia de transporte, né, da caixa até o coisa para pegar os processos. E aí eu tava no último horário, o motorista ia embora. Não podia ir porque eu tava esperando. E ele começou a questionar que era um processo do FIES, medicina veterinária. A dívida estava em 100 mil reais. E ele, mas tu vê, é muito caro. Eu olhei para ele e disse, me dá este processo, pelo amor de Deus, que eu vou perder o meu transporte. As coisas já são devagar e ainda tu vai deixar mais devagar. É complicado. Me dá, por favor. Aí o pessoal depois brincava assim, tu não vai lá na sexta vara? Eu digo, não, porque se eu for lá, eu vou sair algemada pela Polícia Federal. Porque eu vou bater naquele servidor. Ele não tem que folhear o processo, ele tem que me dar o processo. Tá certo, liberar de uma vez, né? Não, então, dando seguimento, então, para a gente poder aproveitar bastante a doutora Rita aqui. Gente, o pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Em todas as redes. Muito obrigada por estar aqui acompanhando a gente. Se tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui hoje com a doutora Rita, então, que é advogada criminal e de vara de família. Qualquer dúvida relacionada a esses temas, podem colocar aí nos comentários que a gente vai perguntando para ela. Eu queria trazer aqui, Rita, uma coisa que é assim, a gente vive num mundo patriarcal, né? Dentro dessa estrutura de poder patriarcal que vem lá, né, desde sempre, lá das cavernas, assim, aqui a gente fala bastante sobre feminismo e sobre, né, essa relação de poder e de mulher e tal. E aí o que acontece? Dentro dessa estrutura patriarcal, a gente sabe que a mulher ainda está engatinhando em muitas áreas, mas na área judicial, ela parece que ela está
coitada, esperando, né? Porque assim, as mulheres estão. Para vocês terem ideia, tá? Vou trazer alguns dados para vocês. Assim, ó, que 44% das mulheres, dos advogados, são mulheres no Brasil. Não. Mas. Não, Não. amor? Ó, Não, nós somos maioria. já são uma maioria. Não, então Nós meus dados somos estão aqui, ó, maioria. 2018. Já foi passado. No Rio Grande do Sul, nós já somos maioria há muitos anos. Qual o Né? percentual, tu sabe, Rita, pra gente botar aqui? Peraí que eu peguei uma cola aqui. Ó, perfeito. Eu não tinha percentual, eu tinha 610 mil mulheres, 610.369 mulheres e 610.207 homens. Isso Por um a nível a gente nacional. Que maravilha, então. Faz mais de 5 anos, eu não sei não achei o percentual, estava procurando, não achei, então mas nós somos maioria. Já ultrapassamos, então somos a maioria então de mulheres advogadas, né? E aí eu digo para vocês assim que existe essa coisa, né, Rita, que quanto maior o nível de judiciário, né, dentro do judiciário, menos mulheres vão ocupando esses espaços, né? Mas aí, só para contextualizar, eu vou trazer para vocês o fato de que a primeira mulher a compor a corte brasileira, né, é a Ellen Grace, né? E foi em 2020, não, em 2000, né? Foi em 2000 que ela conseguiu entrar lá. E dentro desses 20 anos, 22 anos aí, a gente ainda tem menos de 20% de mulheres dentro como ministras do Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê assim que em 22 anos, demorou pra caramba pra gente conseguir colocar uma mulher lá dentro, né? E tu vê que assim, só menos de 20%, porque são 16, alguma coisa por cento, né? De mulheres dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu queria perguntar para ti, assim, ó, tu, como uma advogada, tu acha que isso tem a ver também com o fato de que quando as mulheres, a gente sabe que os juristas, né, quando são indicados, normalmente tem que trocar de cidade, tem que ir talvez para um outro estado, né? Tu acha que isso influencia por serem mulheres, por causa dessa estrutura patriarcal que a gente tem, essa coisa de ter que cuidar dos filhos, do marido, né, da família, e os homens já são mais desprendidos para isso? Ou tu acha que é despreparo das mulheres, que as mulheres não estão ocupando esses cargos mais elevados? Não, não é. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que o que pode acontecer. Uma vez eu vi um concurso, é um juiz federal, desembargador federal, William Douglas, lá do Rio de Janeiro, que ele tinha um blog de concursos, e aí ele mostrou os 10 primeiros lugares dos maiores concursos do Brasil. Concurso do Rio Branco, da Auditoria da Receita Federal, lá, o maior cargo, esses técnicos, assim. E aí, dos 10, 7 eram homens, 3 eram mulheres. E aí, desses todos, os homens passaram no concurso estudando no mínimo 3 anos seguidos, sem trabalhar. E as mulheres levaram mais tempo, né? Porque a gente tem um problema que a gente não consegue, é que nem o meu caso, né? Eu estudo para concurso, eu faço uma segunda graduação, mas eu estudo para concurso, e aí eu sempre lembro dessa estatística e digo assim, bom, eu tenho um filho, tenho gasto, eu tenho conta para pagar, não tenho o velho da lancha para me bancar, né? Então o negócio vai ser mais demorado, né? Eu acho que nós temos a dificuldade da mulher em se dedicar mais, não em se dedicar, mas em ter tempo, porque ela noiva, ela casa, ela assim, é difícil tu ver casos. Essas pressões do patriarcado, né, que vão nos pressionando para que a gente tenha a vida de mulher. Um casal de amigos que ela, né, eu conheço ela desde criança. Ela fez concurso, ela se formou, fez concurso, passou no coisa, aí conheceu o marido, aí ele ficou 3 anos estudando para fazer o concurso de juiz, ele passou,
né? Aí ela acabou engravidando, e aí ela queria ser juíza também e acabou engavetou, né? Porque ela não dava conta da questão de estudar. Precisa estudar muito, né? Realmente se dedicar muitas horas. Tem o problema, qual é o nosso problema? Assim, o meu problema é que eu sou pobre, né? Que eu não tenho quem me banque. Eu concorro com gente que está desde a faculdade já estudando, fazendo o curso, o concurso, cursinho da Júris, que é um cursinho qualificado, tem as escolas de magistratura, tem cursinhos que tu pode comprar. O cursinho EAD, a última vez que eu cotei, ele estava R$ 25.000. Quase três vezes o valor de uma pós-graduação na PUC, presencial. E era o EAD, não era nem presencial, né? Então, a gente esbarra nessas dificuldades, né? Tu tem filho, aí o filho tá doente, tu tem que ter aquela dedicação, né? Todos que eu vi desses 10, todos estudavam 10 horas por dia. Acho que o único fora da curva mesmo era um homem que ele era mecânico, né? Ele se formou em Direito, ele era mecânico, passou num concurso, acho que de juiz federal, se eu não me engano. Mas ele se dedicou 3 anos para estudar com a mulher bancando a casa. Aí tem uma outra pessoa ali dando aquele auxílio, porque não tem mesmo como manter tudo, imagina. Né? A gente fala dessa questão, porque o homem vai estudar, daí a mulher vira, né, fica ali de coadjuvante. E aí, quando é o contrário, não é realidade. Né? Isso aí é pra vida. E aí é bom a gente pontuar o seguinte, que às vezes as pessoas dizem assim, mas o meu vizinho mas o meu marido é. Gente, sempre tem um alecrim dourado, tá? Só que o alecrim dourado é exatamente isso, é o alecrim dourado, eu não conheço nenhum, mas tudo bem, tá? Assim, a gente não pode fazer da exceção à regra. Então o que a gente tá falando aqui é da regra. Via de regra, nós mulheres somos exploradas domesticamente. O trabalho que é doméstico foi por anos imposto como trabalho feminino. Então, visto isso, é óbvio que todas as outras atividades que a gente vai ter na nossa vida vão competir com o trabalho doméstico e com o trabalho de reprodução, né? Porque, como eu digo assim, eu como uma socialista, né, vou dizer assim, né, que estudo bastante sobre socialismo, eu digo assim que gente, a reprodução é o trabalho mais caro que a gente tem dentro do capitalismo. Eu, como anticapitalista, gosto de pontuar bastante, né, os erros do capitalismo conosco. E é o trabalho mais caro, é o trabalho de reprodução e é o trabalho mais importante, porque sem a peça fundamental, que é o proletariado, que é o trabalhador, a roda do capitalismo não gira mais. Se tiver só gente rica, não tem ninguém para quem eles explorarem. Então, eles não vão conseguir acumular riqueza nunca mais. Então, as mães, né? Eu não sou mãe de humanos, só de animais, então, né? As mães são a peça fundamental da estrutura capitalista, né? E são tão negligenciadas. Porque tu vê que assim, ó, o teu trabalho de mãe, ele não te gerou nenhuma riqueza capitalista. Nenhuma. E essa riqueza poderia ter fomentado os teus estudos, né? As suas horas de estudo a mais. Então, assim, é uma discussão que é muito complicada, assim, né? De tu falar, porque é um trabalho não remunerado, assim como o trabalho doméstico. Mas eu ainda vou dizer pra ti que, na minha humilde opinião, porque daí é só uma opinião mesmo, eu ainda acho que o trabalho de reprodução, ele é muito mais caro ao capitalismo do que o trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico, hoje em dia, se tu tiver capital, tu contrata uma outra mão de obra que vai fazer aquele capital para ti. Agora, o trabalho de reprodução é teu, né? É a mulher, e é a mulher quem vai fazer, é a mulher quem vai se doar. E o tempo é o recurso mais caro que a gente tem, a nossa vida é limitada, um dia acaba, né? E se doar, assim, para a maternidade é, né, a coisa mais importante, mais cara, realmente, eu acho que é essencial. E eu queria saber de ti, então, essa relação. A mãe e a advogada,
Como é que tu te vira nos 30, sabe? Tem alguma coisa, eu acho que tem um monte de coisa que tu pode me falar, mas tem alguma situação que tu possa trazer assim pra gente, em que tu teve que abdicar de um pelo outro e aquilo te dói até hoje, vamos dizer assim, sabe? Assim, quando eu tive que trancar a faculdade em 2008, né, eu havia me mudado para Porto Alegre e o meu filho, eu trabalhava aqui em Viamão, eu optei por manter o meu filho na mesma creche aqui em Viamão. Aí eu vinha de Porto Alegre, descia lá no Beco, morava no Beco dos Cunha, descia lá no Beco dos Cunha, largava ele na creche, que a mudança já tinha sido bem traumática. E aí fazia isso todos os dias. Aí quando eu fiquei desempregada, e aí eu fui contar, entre aspas, com um familiar para ficar com ele enquanto eu fosse quando eu fosse para a faculdade, daí era todo dia, era um choro, era uma crise, e aí era ele chorando, eu chorando também, né? E eu acabei tendo que optar pela dificuldade financeira e por ter que trancar a faculdade por causa disso, né? Eu não me arrependo do ponto de vista de ter atrasado a minha vida 2 anos, né? Porque eu acabei atrasando a formatura 2 anos, porque eu tive, quando eu voltei em 2010, eu tive uma nova visão do curso, né? Serviu para também te amadurecer, né? Enquanto mulher e tudo, para trazer uma outra profissional já para coisa. Então, assim, os professores que eu peguei, que eu não iria pegar na oportunidade. Então, eu acho que eu não me arrependo. Porque eu acho que, assim, ó, tem coisas que a gente faz pelos filhos, para quem opta, né, por ter filhos. Eu acho que talvez hoje, se eu não tivesse, eu acho que eu optaria não ter, né? Mas eu tive, e agora, graças a Deus, tá com 17 anos, tô quase me livrando. É da boca para fora, né? Eu quero deixar ele encaminhado. E aí, mas eu digo assim que agora eu posso, faz tempo já que eu posso, por exemplo, ser chamada num plantão, num atendimento, 2 horas da manhã lá no DENARC, que é lá no DENARC não, na delegacia que atende flagrantes de drogas, que é próximo ao DENARC, lá na ponte. Lá no fundo da Sertório. Do Maitá, né? Não, é no final da Sertório, ali quem vai subir para a ponte do Guaíba, fica o DENARC e a delegacia de atendimento fica lá. Então eu posso sair tranquilamente, porque ele fica bem sozinho em casa e tal. Mas muito tempo era aquela coisa, né? Vai, né? Às vezes ele não queria ficar, quando eu estava na faculdade, ele não queria ficar com meu irmão, ele não queria ficar com meu sobrinho, ele queria ficar vendo os vídeos dele na televisão dele, em casa. E eu digo, meu Deus, o conselho tutelar vai bater lá na minha casa. Mas era assim, era as casas tudo perto. Mas era uma coisa assim, tu vai com o coração na mão, né? Mas tu precisa porque também era para ele. Claro. E aí eu me lembro, logo depois que eu me formei, às vezes um dia que acho que eu trouxe ele no McDonald's, e aí a gente, no tempo que tinha a loja da Paraty, ali do outro lado da faixa, um cara deu a ré e ele xingou o cara assim, e ele disse, tá louco, meu? A minha mãe é advogada, vai te prender. Né? Bem nesse naipe, mas assim, né? Tudo faz parte, tudo é aprendizado, tudo soma. O que é aquele negócio da linha da vida, né? É altos e baixos. Enquanto a gente tá vivo, vai ser. Vale a pena, é claro, mas que é suado, né? Foi doloroso e é doloroso, né? Porque tu tem que abdicar de estar com o teu filho ali, pra tu tá, né? Fazendo... E que nem tu falou, ele se sentindo mal, né? Mesmo que a gente saiba que é ali seria até uma coisa de criança, eu quero assistir na minha TV, né? Mas é chato, tem que sair de dentro da tua casa, do teu ambiente. A Lia falou aqui, a reprodução e o trabalho doméstico não são entendidos como trabalho. Exatamente, Lia. E isso é um subterfúgio do capitalismo. E tu vai ver, Rita, que eu falo muito do capitalismo, porque eu acho o capitalismo e o patriarcado, eles são
eles trabalham juntos, eles se retroalimentam. E um depende do outro para existir, sabe? Porque o patriarcado, ele não trabalha só em cima de oprimir a mulher. Ele oprime tudo aquilo que não é cis, heteronormativo, né? Então, se não é homem, branco, hétero, atinge o patriarcado, né? O patriarcado trabalha para essa estrutura. Então, assim, essa questão de colocar o trabalho doméstico e o trabalho de reprodução como não trabalhos, né? Não ver como trabalho, isso facilita para que continue aumentando cada vez mais os lucros, né? E acumulando lá em cima e a gente aqui embaixo na pirâmide carregando todo esse peso, assim. E a gente sabe que é bom pontuar também, nós duas mulheres brancas aqui, que as mulheres negras e as mulheres gays, elas sofrem ainda mais, né? Então, o feminismo não é são os, porque somos múltiplas, né? Somos diferentes e o patriarcado atinge a todas nós de formas diferentes. Mas é isso, é uma forma de manter, de perpetuar o capitalismo também. Não reconhecendo como trabalho e não remunerando como trabalho o doméstico e o trabalho de reprodução. Rita, eu queria falar contigo sobre uma lei bem específica. Eu queria ver o que tu sabe sobre essa lei e o que tu traz para nós, que é a lei, não, desculpa, é a resolução, não é uma lei, é uma resolução. Em 2018, né, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou a resolução 255, que é a Política Nacional de Incentivo da Participação das Mulheres no Judiciário, né? Eu acho que é isso. E aí essa resolução, ela trata aí de alguns assuntos, mas eles todos ligados a isso, né? Até fala ali nessa resolução, fala sobre a igualdade de gênero, que é um artigo da Constituição, é o artigo 5º da Constituição de 1988, né? Então essa resolução, tu assim, como uma advogada, tu entende que essa resolução, claro, tardia, né? Faz 4 anos agora que a gente tem só. Mas tu acha que ela deu um up, assim, na relação mulher e jurisprudência no Brasil? Deu, assim, trouxe benefícios? Não, eu acho que assim, Juju, o que acontece? A gente tem uma mudança, a gente vai ter essa mudança no perfil do judiciário agora com a questão, que era aquilo que a gente acabou não concluindo da questão do a gente vai ter, e aí os próprios números da OAB já dizem quando a maioria já é mulher, né? Porque nós estamos ainda no universo e tu não tinha obrigatoriedade de concurso público, né? Bastava tu ser uma pessoa de ilibado saber jurídico, notório saber jurídico e tal. E aí essa gente ainda tá viva. Essa gente ainda tá aí no judiciário, né? São pessoas que porque a OAB mudou um regramento que os magistrados, ao se aposentarem, eles podem pedir a carteira da OAB sem precisar fazer exame de ordem. Porque eles se sabe que eles não passariam numa prova da OAB, né? Então, tem uma mudança de perfil. É uma prova super difícil. Ela estava, em 2020, teve um percentual de mais ou menos 18% de aprovação, em 2021, 21%. Deu uma subida até, né? Mas é baixíssimo o percentual de aprovação. A prova da OAB, eu defendo a prova. Eu acho que a grande, eu vou te dizer, essa é a minha experiência própria, mesmo estudando numa melhor universidade, melhor privada que tinha, né? O curso de Direito na PUC é a menina dos olhos da PUC. Tem os melhores professores. Melhor aqui do estado, né? O melhor curso de Direito é o da PUC mesmo. É um dos melhores, por causa que a URGS tem toda aquela coisa, e o curso da URGS, o noturno, o direito noturno da URGS, ele é muito bom também, né? Mas nós temos sérios pecados em relação à aprovação dos concursos de professores da URGS, né? Inclusive, agora esses dias estava lendo de um professor que é um baita criminalista, ele é advogado, que ele está lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e ele, na época, ele tinha assim, tipo,
40 livros escritos, ele era um grande produtor de obras literárias jurídicas, e ele não foi aprovado no concurso porque a banca avaliou que ele não tinha... que um outro lá que não tinha 2 livros escritos era melhor que ele. Meu Deus. Porque daí o cara da banca, da URGS, não gostava do pai dele. O pai dele foi juiz e desembargador. E aí eles não gostavam dele, porque ele foi um dos... Professor Hamilton de Carvalho. Ele é um cara que quase que, vou dizer assim, o pai do Jeque, o pai do Jequirim, foram práticas dele que... O Rio Grande do Sul já foi um estado de muita vanguarda política e até no judiciário, né? Grandes decisões, grandes mudanças drásticas da nossa percepção do acesso à justiça acabaram começando aqui no Rio Grande do Sul por práticas desses juízes, como o professor Hamilton quando ele era juiz, né? Então, para tu ver, o outro cara passou no concurso e não passou o filho do juiz porque o cara da banca não gostava dele. Então eu tenho esse meio rusgas, entre aspas, em relação ao curso da URGS, porque eu não confio muito nos concursos. E eu acho que até por causa dessa questão, a URGS, ele teve que judicializar e no fim, quando a justiça decidiu, ele já estava lá no Rio de Janeiro, não acabou nem ganhou aqui o processo da entrada dele como professor, mas nem quis assumir, sabe? Pegou a decisão, já estava lá, já estava magoado e não quis voltar. Mas, assim, em relação a isso, a PUC tem um staff muito grande de professores. Todos os professores com doutorado, com pós-doc, assim, eles investem muito que o professor tenha que investir. Só que, nesse contraponto, eu tinha colegas que eu não conhecia, que eu só conhecia no dia da prova, né? Então, tu tem um nível de aluno do direito que não tem uma percepção muito grande, não participa bem, porque tecnicamente é só teoria, é decoreba, vamos dizer assim, a faculdade, né? Não exige, são poucas as disciplinas que exigem que tu pare, pense e avalie. E aí o pessoal encontra dificuldade para fazer a prova da OAB. Porque... Contabilidade da OAB, porque assim, ó, eu faço contabilidade e a prova do CRC, ela tem mais ou menos essa mesma... E tu vê, eu vejo isso exatamente isso que você está falando, que assim, que muitas vezes as pessoas são muito boas também, eu não sei se isso também pode ser um problema do direito, mas às vezes as pessoas são muito boas numa área, né? Então eu sou muito boa na área de contabilidade, ou sou de área fiscal, ou sou, né, melhor, me qualifico melhor naquilo. E aí a pessoa chega lá na hora da prova, e na hora da prova tu precisa mostrar o conhecimento geral, né, de todos os assuntos. E aí mesmo que tu te dedique um pouco mais a um pouco mais a outro, lá na hora tu precisa ter um conhecimento bom, sólido, né, sobre as coisas. Mas eu também defendo, viu? Defendo muito A gente tem essa questão, né, Juju, da decoreba e da falta do pensamento crítico. Hoje mesmo, postei ali no Facebook uma notícia de que uma juíza lá no processo do filho do Bolsonaro, do Eduardo, contra o Chico Buarque, ela deu razão ao Eduardo porque não foi comprovada que a música Roda Viva era de autoria do Chico Buarque. Que mundo essa mulher vive? Ela é juíza, sabe? Não tem acesso. Essa coisa aí que a gente fala das pessoas na frente do quartel com o celular na cabeça, são pessoas que... E aí tu vê lá, muita gente que tem... Uma vez perderam, né, o senso crítico, porque não... Gente... Não, e aí, assim, ó, são pessoas que abominam a cultura, né? Porque a cultura é aquela peça de teatro que teve lá, não sei aonde, que alguém quase tirava a bunda do outro.
né? De milhares de peças, ela se pega naquilo e aí ela ignora, ela não frequenta, ela não ouve. Ah, porque o Chico Buarque é comunista, então eu não vou me deter a ouvir a obra e aí vou falar uma merda dessas numa sentença judicial. Obviamente, né, que vai ser recorrido, porque não tem cabimento. Aí a gente tem também aí o Aspinta, que aconteceu há uns anos atrás, aqui em Porto Alegre, um juiz falando de uma sentença que versava sobre direitos humanos, e aí ele pegou e citou uma citação da Paola Oliveira, não me lembro qual era o personagem dela na época, de novelas, que ela dizia que os direitos humanos são para humanos direitos. Não, essa pegou, né? E essa pegou, né? Pior é que pegou. Que as pessoas Mas aí tu imagina um juiz numa sentença criminal, ele podia, né? Não vou dizer, não sei, né? Porque acabo algumas coisas assim, eu nem leio, não quero saber dessas coisas, dessas teorias loucas e tal, né? Então, eu sou mais preocupada em ler autores que vão defender os direitos humanos, né? Que vão fazer essa liberdade do que algum idiota lá que diz que direitos humanos é o meu ovo, né? Não é uma... Olavo de Carvalho da vida, né? Não, nem tinha propriedade para falar nada, né? A pessoa que não estudou nada. Não tinha. E eu tinha... Né? Tu vê, esse é o perigo, né? Eu tive um chefe, o meu último chefe, que eram os únicos livros que ele tinha na estante do escritório dele, era do Olavo de Carvalho. Né? Esse tipo de gente foi pra escola pra comer merenda, gente? Só pode? Porque aprender mesmo, não aprendeu. É complicado, né? Olha, eu vou te contar. Daí eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade em relação à prova, porque elas não têm esse... Que nem a prova do Enem. A prova do Enem, eu sempre digo assim, ela não é decoreba. Ela testa a tua capacidade de pensamento. Ela vai te jogar uma situação, né? Eu defendo muito, gosto muito da prova do Enem. Até ia fazer, acabei não fazendo. O ano que vem eu vou fazer, porque eu vou arrastar o meu filho para fazer. Junto e vai. Mas é essa a dificuldade com a prova da OAB. E aí ela acaba se tornando muito difícil, porque ela também é maçante, são 80 questões de todo o conteúdo. A ética profissional, que é uma das matérias obrigatórias, que demorou um tempão para entrar no curso não, na prova, né? X questões de ética. O meu professor na sala de aula era eu e mais 2 colegas do semestre todo. E era uma turma cheia. Ninguém ficava na aula, ele não fazia chamada. Né? Achava assim, né? Já não quer aprender, não aprende, dane-se, né? E aí, depois as pessoas não sabem por que elas não passam na prova da OAB, né? Tu não estuda, tu não participa, né? Tu não tem um pensamento crítico, tu não vai ler, não vai passar também, né? Essa é a verdade. É que nem eu digo para meus concursos, assim, que às vezes eu me inscrevo no concurso e não vou fazer a prova, mas eu nem estudei, né? Eu disse, não, um milagre não vai cair um raio na cabeça na hora e eu vou ser uma iluminada e vou tirar o primeiro lugar. Não vou ter tanta sorte assim, né? De acertar na sorte. Não, mas isso aí reflete, né? Esses números dali das provas refletem exatamente a condição atual ou a condição dos últimos anos, ou, né? Ou talvez até a condição perpétua do Brasil até agora, que é essa coisa de ter... Eu tenho um ditado que eu digo assim, as pessoas... A gente trabalha com contabilidade, a gente é que nem direito, tem que estar estudando, porque as leis estão mudando e tu tem que estar, né, ali. E o que as pessoas esperam? Às vezes tu tem um profissional, um colega ali, alguém junto trabalhando, que eles esperam que tu seja a mamãe passarinho, porque a mamãe passarinho é aquela que vai lá, ela pega a comida, ela mastiga e ela larga dentro da boca dele, pronto pra ele engolir. Só que eu digo assim, eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, olha só, eu sempre vou estar aqui para te ajudar, né? Mas eu não vou ser a tua mamãe passarinho.
eu não vou cuspir, né, na tua boca mastigado, meu bem. Tu vai ter que mastigar, e aí se tu encontrar dificuldade, tu vem em mim, né? Mas tem que ter esse senso crítico, eu acho que é isso que tá faltando, né? Falta um senso crítico nas pessoas há muito tempo, e agora isso ficou muito evidente, né? Porque eu tenho que falar disso, o último governo, né? Esse governo que foi massacrado nas urnas, ainda bem, né? Eles trouxeram isso, né? Não só a figura do presidente, mas toda essa corja que veio com ele alimentou muito isso, a desinformação, alimentou o racismo, o machismo, a homofobia. Então, assim, antes as pessoas ficavam na delas, era um racista entre brancos, era um machista entre homens, sabe? Era LGBT-fóbicos entre héteros, agora não destampou, como se destampou, né, o Saíram do potinho. armário mesmo. Saíram com vontade. E aí eu acho que tá. Mas daí eu te digo assim, em contrapartida, eu acho que aquelas pessoas que raciocinam e que têm o senso crítico apurado, elas estão se. Porque a gente vê que assim, ó, de 2018 para cá, de 2020 para cá, né? De um ano para o outro, deu uma aumentadinha no nível, né? Dali no nível de aprovação da OAB. Então, isso pode nos dizer alguma coisa no sentido de que talvez as pessoas estejam, né, vendo, porque daí aquelas pessoas que não criticavam, mas também não eram alucinados, como esses, né, que tu falou ali, mas também não criticavam tanto, passaram a criticar porque viram a necessidade de também entender as coisas direito, né? E isso pode ter melhorado o resultado da prova também por causa disso, né? Eu queria trazer um outro tema pra gente, que é também dentro dessa mesma conjuntura aí, que é a lei, se tu quiser abrir ela aí, a lei 14.321, agora de 2022. É uma lei bem jovem, né? Eu não tenho a data que ela saiu, mas é de 2022, então ela é bem... 14.321. Que é a tipificação do crime de violência institucional. Daí eu queria conversar um pouco contigo sobre isso. E enquanto tu tá abrindo aí, eu queria passar alguns dados pro pessoal, que é o seguinte, que a gente falou aqui que quanto maior é o nível da carreira da magistratura, tende a ser menor a participação das mulheres. E aí eu vou dizer os números para vocês entenderem a gravidade disso e o porquê que a gente está fazendo essa live e o porquê que a gente precisa replicar isso, né, em outros ambientes, para que a gente consiga realmente dar esse suporte para as mulheres, para as mães, para as trabalhadoras, para que elas consigam chegar, como tu falaste aqui, das dificuldades que tu encontrou para chegar, né, para ser uma advogada, para ser uma juíza, para ser uma ministra, né? Então, assim, gente, 44% das juízas, dos juízes hoje, são juízas mulheres substitutas, tá? Então, assim, em juízos substitutos, 44%. Aí, quando vai para juízos titulares, já cai para 39% só de mulheres. Vai para desembargadoras, né? 23% só. A gente está falando que a taxa de aprovação da OAB, que é de 21%, é baixa. Então, a gente não pode achar que 23% tá bom, sendo que a gente tem uma sociedade com maior parte de mulheres, e a gente tem uma representação tão baixa de 23% só de desembargadoras no Brasil. E ainda fica menor ainda para 16% e alguma coisa para ministras do Supremo. Então, toda essa conjuntura, né, nos joga para que a gente tenha uma estrutura de poder e de judicial masculina, e com isso o nosso judiciário seja masculinizado e traga, né? E aí o que acontece? Por conta eu quero que tu fale um pouco melhor sobre isso, mas assim, eu acho que essa lei, ela é bem específica, né, Rita? Eu até queria te perguntar se ela é só para mulheres, ou se ela é uma lei que ela atinge a todos, né, que se sentirem lesados ali numa instituição, mas ela acontece justamente porque, e é isso que eu queria linkar com vocês, que assim, ó, não é só no judiciário que a maioria é masculina, e não é só no judiciário que o patriarcado, ele trabalha mais forte. Em todas as nossas instituições, como a gente vive dentro de um sistema patriarcal,
todas as nossas instituições são influenciadas por esse sistema. E dentro disso, fica muito difícil, por exemplo, uma mulher, quando ela passa por alguma situação de violência, ela chegar numa instituição, porque essas instituições são instituições patriarcais, e eu não estou dizendo que aquele policial específico, eu estou dizendo que é a instituição, e aí vai ter o alecrim dourado, vai ter o policial, aquele que vai atender a mulher, colocando, né, ela na situação de vítima, mas pelo fato de a gente viver numa sociedade tão desigual e tão patriarcal, teve que se criar essa lei, né? Que é uma lei ali que eu não entendo muito dessa lei específica, até queria te perguntar se ela é só para mulheres, né? No caso, só de mulheres, ou se ela é uma lei que abrange homens e mulheres, enfim, pessoas que se sintam pessoas que sejam oprimidas no momento de uma denúncia, e o que mais que essa lei pode abranger aí, né? Que ela defende é isso, né, Rita? Eu acho que por exemplo, eu vou lá na delegacia, eu sou mal atendida, né? Eu sou atendida, sou colocada como se tirada do local de vítima e colocada no local de como se eu tivesse alguma culpa, alguma coisa, me constranger. É isso? Eu acho que é sobre isso que fala, né? Eu tive que fazer a cola aqui, né? Essa lei que tu falou, ela só altera o artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade, né? E aí ela inclui, né, o texto novo sobre a violência institucional, que é basicamente isso que tu estava falando, né? Além de tu. Não, mas aí pode ser não só em relação às mulheres, né? Mas com certeza beneficia as mulheres de uma forma. É um dos motes, né? Que é um grande problema que a gente tem. E eu vou voltar um pouquinho ali no que a gente estava falando, que hoje a gente tem essa minoria no judiciário por conta daquilo que eu comentei antes. Nós temos ainda muita gente velha, viva aí ainda que está. Por exemplo, as promoções de juiz. Quando tu entra no concurso, tu vira juiz substituto. Então quer dizer que esse grande percentual aí que tem de juízas substitutas são juízas novas que ingressaram há pouco no judiciário, né? E aí depois vou te mentir se eu disser que depois elas viram titulares por 2 anos, 3 anos, como se fosse um estágio probatório, vira juiz titular. Vou te mentir porque eu não sei qual é o prazo do Tribunal de Justiça, mas é assim. E aí depois, quando elas vão ser promovidas para desembargador, são critérios, o tempo de magistratura, a entrância que tem lá, tem os critérios específicos. E obviamente que dentro de um universo que tenha muito mais homens, né, vai ter esse número expressivo. Mas isso aí vai ser uma coisa que vai estar alterando, porque a gente tem aquela dificuldade, como eu falei antes, né, da história do concurso, mas a gente tem as mulheres hoje mais, vamos dizer, emancipadas, né, que estão correndo atrás do seu lugar ao sol. E aí elas estão sendo, assim como elas hoje são a maioria na advocacia, né, elas vão ser a maioria no judiciário em breve. É só porque a gente ainda tem aquele resquício anterior. Pessoas que estão lá ocupando os cargos, né, também. Então, por exemplo, aqui, eu vou te dizer que aqui em Viamão, acho que quem trabalha aqui em Viamão, só mesmo a doutora Helga, que é essa pretora, porque ela é pretora, isso é um cargo que não existe mais no judiciário, não tem mais concurso, né? Isso aí lá dos anos 90, só ela é dessa antiguidade. Todos os outros juízes já são mais novos, já fizeram concurso. Nós tivemos a emenda constitucional, acho que é a 24 de 2004, que alterou a questão da obrigatoriedade do exercício por 3 anos de advocacia. E a gente ainda tem problemas em relação a isso,
Mas se pelo menos nós deixávamos assim, tipo, o cara não sai, porque qual é o problema do juiz ser muito novo? É o cara não ter vivência. Ele vai julgar a vida das pessoas com base na teoria que ele leu em livros e não numa experiência de vida. Não numa experiência de advogado, ele não pode. A gente tem essa a tríplice, né, que é o juiz, o Ministério Público e o advogado, que todos são iguais, né, que não tem hierarquia entre os cargos, ela na realidade ela não existe. O juiz é Deus, o promotor é um semideus e o advogado é um demônio que saiu do inferno e está ali incomodando eles. Então a gente não tem esse respeito dentre os advogados e os juízes, os promotores, né? Essa hierarquia ela tá na teoria, não está na prática. Yeah. Mas aí, assim, essa emenda constitucional de 2004, ela já meio que, então, tipo, vai sair da faculdade, eu tive, vou dizer, o desembargador Dr. Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, que foi um que leu 6.000 folhas lá do processo do Lula, na segunda instância lá, na condenação da Lava Jato, em uma semana, né, que ele leu tudo. Ele foi um cara que se formou, se não me engano, em 90, e aí com 23 anos e passou no concurso para juiz federal com 24 anos, né? Então ele é um cara que é juiz federal a vida toda dele e ele não tinha nem pelo na cara e já era juiz, né? E claro, ele era a única defesa que eu faço dele é que ele é um bom tributarista. Eu não sei por que ele estava julgando o processo do Lula, né? Mas a mudança do judiciário ela está acontecendo nesses termos aí. O que a gente precisa agora é que volta. Essa semana foi julgado, se eu não me engano, no STF, a questão do promotor do Ministério Público sentar do lado do juiz. É uma relação um pouco complicada nos processos que o Ministério Público ele é parte, porque ele defende a justiça pública. E aí eu como uma advogada, estou defendendo o meu cliente ali que está sendo acusado pelo Ministério Público, passa aquela sensação de que o promotor e o juiz eles são amiguinhos. Uhum. E aí a gente fica com aquela coisa assim, que eles têm uma intimidade, que o promotor senta ali do lado, eles trocam uma coisa assim, mas são barreiras que vêm se vencendo, né? O Conselho Nacional de Justiça abre um leque de ouvidoria, de reclamações, né? Então a gente está tentando aos poucos começar a quebrar essas barreiras, assim, de voltar a não ter a hierarquia, o advogado ser bem recebido pelo juiz, pelo promotor, né? Não ter o conchavinho, como a gente brinca, mas vai ser ainda demorado, né? Não é uma coisa para hoje. Então eu vejo assim que é a mesma coisa a questão das mulheres. Nós vamos ser maioria, né? Os homens eu brinco que os homens morrem porque eles morrem mais, né? Mais rápido. Eles fazem. Mas esse perfil tende a mudar, até pela questão estatística, né? Então, porque a estatística está dizendo mesmo, pelo que tu está dizendo, né? Assim, a lógica é que vai aumentar cada vez mais, e que bom, porque, né, a gente precisa dessa representatividade para que melhore de fato a nossa vida, né? A gente sabe que só quando a gente estiver mesmo. E tem uma pergunta aqui, eu queria passar para ti. Peraí. Fábio, obrigada. Fábio falou, parabéns pelo tema. E o Alisson, ele fez uma pergunta que é o seguinte, aí é especialmente para ti, tá, Rita? Eu nem me meto, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Assisto bastante a TV Justiça, mas não sei dizer. Ele disse o seguinte, será que se a gente acabar com a TV Justiça, não vai melhorar essa sensação de mediatismo
E aí, o que que tu acha disso? Vou te dizer que eu não vejo a TV Justiça. Volte. Eu sei que tem um programa que é Saber Direito, que eu acho que é legalzinho, mas eu não tenho saco. Né? Eu sou uma advogada meio com. Não, né? Brincadeira, meio com Alzheimer, assim, é que assim, ó, a gente tem tanta coisa, tanta coisa. Ah, eu tenho que pensar, às vezes eu tenho um caso, alguma coisa, eu tenho que quebrar tanto a cabeça para ver o que que eu vou enquadrar o cliente, como é que eu vou resolver aquela coisa, né? O que que eu posso, o que que eu vou ter que ler de processo, que às vezes a gente não se apega nas certas coisas. Eu brinco aqui no fórum que eu nunca sei qual é o andar das varas, porque eu não me presto decorar qual é o andar, eu vou olho ali na placa, né? Então, tipo, eu olhava na faculdade de Direito, olhava os professores, não, porque conforme o artigo 5 da lei e tal, se tu me perguntar o número da lei do Código Penal, eu não sei. Claro. Eu sei as poucas leis que eu sei o número. Porque, assim, eu enfrento, não me atenho a detalhes. Mas eu acho que o que acontece? A gente tem esse problema, o que a gente devia ter, né, não é acabar com a TV Justiça, porque eu acho que ela tem um julgamento, ela não tem esse viés, ela está em TV fechada, eu acho, não deve ter em canal aberto, não sei eu se tem. Não tem, eu só tenho no Sky Gato ali, então não é isso. O que a gente tem que fazer é um marco de comunicação, esse marco não é de censura, né? A gente não é censurar, mas a gente precisa de um controle da mídia. A gente não pode ter um Datena da vida, aquele outro abobado que estava lá gritando, que pega um qualquer e aí explora aquilo. Proibir fake news não pode ser considerado censura, né? Porque é uma questão de utilidade pública, tu não Sim, deixar... eu não tô falando nem de fake news. Eu tô falando do controle da mídia, desses programas que tu tem, assim, porque tu tem esse mediatismo, ele surge daquela coisa ali dos holofotes em torno de um caso, né? Morreu ali, e aí a gente tem essa... Eu vou te dizer, da minha vida, a morte da Daniela Pérez, eu era criança, né, na época, quando ela morreu, eu me lembro de toda a questão da Glória Pérez e tal, e aí a gente tem esse clamor popular, né, explorado pela mídia, daí eles alteraram a lei para incluir o motivo fútil, torpe, como crime hediondo, né? Daí depois teve aquele caso lá, acho que de uma creche lá em São Paulo, que foram acusados, os donos da creche foram acusados de assédio sexual com as crianças, de coisa. E daí depois que destruíram a creche, que quase mataram as pessoas, fizeram linchamento, e aí depois não tinha nada a ver com a história e tal. Aí depois teve a questão da menina aquela do Tampinha e do cara lá da menina que foi acampar com o namorado, não me lembro o nome dela, também teve uma alteração na lei por conta disso. Mas assim, essa exploração demasiada da mídia em tragédia, eu acho que a TV ela é uma concessão pública, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ter, tipo, como a vez que a HBO passou sem querer aquele filme da Festa da Salsicha às 4 horas da tarde, né, que gerou espanto, porque aquilo não era um desenho, mas não era um desenho infantil, e aí os incautos não sabiam, né, esse controle da mídia, ele deveria existir. Não podia ter um programa 4 horas da tarde, 3 horas da tarde até às 7 horas da noite, só explorando tragédia, né? Isso aí, como a TV é uma concessão pública, isso aí tinha que ter. Eu não quero censura,
né? Claro. Mas esse controle da TV, ele tinha que existir, né? E aí isso aí também existiria, acabaria fazendo com que... Eu me lembro que eu estava fazendo uma pós-graduação na época da Lava Jato, 2015, e aí os colegas me perguntaram o que eu achava. Eu disse, esses caras vão acabar com essa operação. Eles vão enterrar, porque eles estão demonstrando, né, esses caras, o Ministério Público Federal e o Sérgio Moro, eles estão demonstrando que eles não estão, eles estão mais pelo holofote, né? Teve o japonês da Federal lá, o cara vai fazer busca e apreensão com a TV grudada na cabeça dele. Né? Uma coerção, né? Que nem precisava ter havido, mas que houve, né? E tudo mais, toda aquela... Então, assim, ó, tipo, essa mediatização, ela existe porque a gente tem uma TV que também não tem freio, né? Não tem controle. Né? Uma TV que toma partido, sim, a gente sabe que a gente vê pela TV, assim, é inegável que quando houve o golpe da Dilma, e para mim foi um golpe, né? Quem quiser pode colocar aqui nos comentários, não concorda, sou totalmente aberta a quem não concorda comigo, tragam as referências de vocês e vamos dialogar, mas para mim foi um golpe. E na mídia a gente via de 5 em 5 minutos as manifestações que às vezes eram de meia dúzia de pessoas e que a mídia fazia todo aquele estardalhaço em cima para parecer que realmente, sabe? E isso por quê? Porque a mídia toma lado e realmente, né? É uma coisa delicada, né? Um assunto muito delicado, porque é tal qual o assunto aquele que a gente falou anteriormente da menoridade penal, né? Que é uma coisa muito delicada, tem que ser uma coisa muito bem feita, muito, né? Não dá pra sair a gente, né, mudando coisas assim que vão impactar tanto na vida das pessoas sem realmente... E talvez não seja o momento ainda, né? Agora, então, né, a gente ainda está sob um governo aí... O que eu estava pensando aqui também, assim, por exemplo, o que a gente vê, no caso da TV Justiça, que mostra os julgamentos lá, eu acho que do lado é bom, porque a administração pública, o judiciário, elas têm que ser público usados, né? As pessoas têm que ter esse conhecimento do que está acontecendo, do que o juiz está julgando ali, claro, resguardados os casos, tem que ter sigilo e tal, mas tem grandes decisões, como é quando eles fazem esses julgamentos de repercussão geral, que tem que ser publicizados, né? E isso tem que ser a regra, porque é a regra, tá na Constituição Federal, que e o judiciário é um braço da administração pública, né? Vamos dizer assim, é um poder do lado, mas também para ela serve, que tem que ter a publicidade dos seus atos, né? Então, não é... O que a gente precisa é regularizar certas coisas. Certas mídias, mas talvez a TV Justiça venha de outra forma, para desmistificar aquilo que a mídia tradicional tá colocando o foto só num lugar e ali tu vê tudo, realmente, ali tu vê tudo, não, né? Não pode mesmo ter um financiamento público para uma Jovem Pan da vida que só fake news 24 horas, né? Por dia. Não dá sacanagem, né, tia? Eu tô pagando pra eu ser enganada, praticamente, né? Mas, Rita, a gente já tá se encaminhando pro final, que pena, né? Tava tão gostoso. Eu queria que tu falasse agora, assim, um tempinho livre pra tu falar, né? Sobre as tuas causas, os teus ativismos, as tuas lutas, sabe? A tua vida. Falar aí o que tu quer deixar, né? Nessa nossa live aí, as mulheres e as suas lutas. A gente tem muito homem engajado. Eu tô gostando muito disso, porque quando a gente teve a ideia de fazer a live, eu imaginei, né, que seria assim, de mulheres para mulheres, né, e as pautas têm a ver com mulheres, então, e a gente tem tido um retorno tão bacana de homens em todas as mídias, sabe, em todas as redes sociais, assim, um retorno positivo, e então pode conversar com eles também, tá, e aí fica à vontade aí para deixar o teu trabalho também. Tu trabalha como advogada
Particular, no caso, ou tu é Advogada particular? pública, advogada particular, né? Se quiser. Ah, tu também, tá? Você deixar aí deixa o que tu quiser aí pra gente de ensinamentos, que vai ser um prazer. Ah, eu sempre, essa parte aí que a gente vai falar. Mas assim, Juju, o que que é? A gente precisa ter esse diálogo, né? E não adianta, a gente precisa, enquanto mulher, se policiar. Eu brincava esses dias daquela coisa assim de falar, eu sou mais macho que muito homem, né? Daí disse assim, não, conversei com a pessoa e ela disse assim, fala que tu é mais forte que muito homem, né? Mas tu associa ao macho, né? Para não perpetuar isso. Eu digo, a gente tem que começar a se policiar e, assim, a luta das mulheres, ela precisa também muito, né? Ela precisa vir com a resposta dos homens, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem evoluído nesse sentido, a gente tem esse movimento do eles por elas, né? Vários movimentos que tem que os homens estão abraçando a causa, né? Nós como mulheres, eu no caso assim que eu sou mãe de um menino, né? Então eu me policio bastante e no trato dele para que ele já disse, né, que se ele me aprontar algum, ele vai apanhar, né? Vai apanhar, né? Mesmo sendo velho, vai apanhar, né? Não vai me criar esse desgosto. Mas assim, né? Eu brinco que eu trabalho home office desde 2015, muito antes de virar tendência mundial, né? Eu já tinha postado de quando eu saí dos escritórios que eu trabalhava, de trabalhar solo, trabalhar com home office, né? Não manter. Acho que tem certas estruturas que não são. E eu não tenho, né? Eu não herdei escritório, eu não tenho tradição jurídica da família, né? Eu sou a primeira advogada da minha geração da família, eu sou a primeira, que eu tenho os filhos dos meus primos que são advogados também, que são colegas, mas da geração minha eu sou a primeira. Então eu não tenho esse, não venho de um legado jurídico, não herdei. Então eu apostei nisso, de trabalhar em casa, de trabalhar com minhas clientelas basicamente pelo WhatsApp. Eu tenho muitos clientes, não só criminais, né? Vários clientes, eu tenho muito servidor público que eu atendo. Algumas outras questões também, né? Não é só direito criminal e direito de família, né? Eu atendo algumas outras questões englobadas no direito civil. E aí eu atendo todo mundo pelo WhatsApp e às vezes eu conheço a pessoa só quando eu vou no fórum. E teve pessoas que eu não conheci nunca pessoalmente. O meu contato é só online, 100%, porque agora a gente tem os processos da justiça comum são todos digitais, né? E aí, então, a gente tem essa facilidade. Eu sou, como a gente diz, eu sou advogada 4.0, que é o que já vem da tradição do eletrônico, né? Eu gosto, não gosto de papel. Advogado. Deixa o papel, deixa as árvores quietinhas, né? E aí, assim, e além disso, eu sempre fui militante, né? Eu venho de uma família de políticos, eu sou a filha mais nova, eu tenho 4 irmãos homens, né? O meu pai foi vereador aqui em Viamão, né? Eu fui muitos anos filiado ao Partido dos Trabalhadores, por uma questão de afastamento e também por uma questão ainda de resquício da ditadura militar para tu concorrer em algumas vagas do judiciário, tu não pode ser filiado a partido político, né? Então eu me desfiliei há alguns anos do PT. Isso ainda, só um parênteses, isso ainda perpetua? Ainda. Sim. O juiz não, ou por exemplo, o juiz, até um juiz leigo que faça o coisa não pode ser filiado a partido político. Né? E aí, então, eu me desfiliei, eu ia fazer um concursinho, no fim, nem fui fazer a prova. Mas aí, então, assim, mas continuo, né, desde sempre
política é uma coisa que é um lugar sagrado de discussão para mim, sempre foi. Não me vejo em um outro mundo sem estar discutindo política. E não é só a questão de política partidária. Porque as pessoas têm essa abominação da política. Ai, você não gosta de política? Tudo é política. Tudo é política. E aí... E aí, assim, me envolvo, me emociono em época de eleição. Esses dias eu fui fazer as contas para a menina quantas eleições, eu tenho 43 anos, né? Quantas eleições eu já participei. Acho que desde sempre, mas assim, ativamente fazendo alguma coisa desde 92. Olha. Então eu contei 92, 96, 92, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Ó, já deu. Sei lá, eu perco as contas 10, 12, 14, 16, 18, 20, 15, 16, 22. 16 eleições que eu participo de alguma forma, né? E não vou. E, como eu sempre disse, assim, eu gosto muito, sou de Viamão, gosto muito de Viamão. Não gosto muito das pessoas que moram em Viamão. Meu problema é mais com as pessoas, não é com a cidade. Quero que Viamão cresça, quero que Viamão evolua, quero que Viamão seja referência, que Viamão seja uma cidade valorizada, até por quem mora dentro dela, né? Porque é uma das minhas broncas com quem mora na cidade, que não valoriza Viamão. E aí, então, assim, tudo para mim é importante, tudo eu vou ter uma opinião mesmo. Não é assim, vou fazer opinião por ter opinião. Alguns temas são muito caros para mim. Então, se eu falar é porque eu parei, pensei, eu li, eu estudei, eu falei com... Agora, né, nas eleições eu acabei me envolvendo no problema com aquele teu amigo, né, que é o meu best. Eu sei que é o teu best também. Uma treta aí, depois eu vou falar aqui na live até pra ti depois, então, sobre essa questão. Então, me envolvi naquilo ali e acabei pegando e organizando a minha vida na última semana da eleição para ficar de plantão ali. Enquanto ele estivesse ali, eu estava ali. Que bom que tu tá também. Não, eu registrei uma ocorrência contra ele, né? Eu estou aguardando como é que vai ser o desenrolar do inquérito policial. Mas, então, gosto de ir ali agora, de vez em quando, dar uma assustada nele, porque ele já viu que toda vez que ele me enxerga dá problema. E aí, né, não vamos dar palco para ele, mas, assim, é uma coisa... Eu estudo processos gerenciais no IFE, em pese eu tenha trancado esse ano por causa da greve e tal, e eu faço parte também, além dessas questões, eu me esqueci, do combate ao racismo, né? Eu sou membro da comissão de heteroidentificação do IFE. Eu sou a cota branca, né? Tem que ter a cota, né? Mas eu já tenho a luta de combate ao racismo já faz muitos anos que eu atuo. Até a gente trabalhou na questão de quando teve o problema lá no Carrefour. Eu agora estou com os advogados com o presidente, né? Grupo de advogados que a gente atua. E aí agora também em relação aos advogados em defesa pela democracia, pois eu não sei qual que vai ser a associação que eu vou me filiar, porque tem duas, mas assim, e aí eu participo da OAB, fui candidata, né? Fui candidata na última eleição a presidente. E aí, deixa eu só dar um parênteses sobre a questão. Essa agora, a eleição, em que pese em 2018 a OAB tenha aprovado a paridade de gênero para as direções. Só agora na última eleição, que foi o ano passado, 2021, que entrou em vigor. Então agora a OAB ela tem que ser totalmente paritária.
Todos os cargos da direção têm que ser 50% homem, 50% mulher. E, além disso, tem que ter a cota racial de, no mínimo, 30%. Esse é um problema que a gente ainda enfrenta dentro da advocacia, que não é o grande número de advogados negros, né? E advogadas negras. E aí, então, é uma coisa que a gente está mudando. Também tá, a realidade está mudando, né? Mais colegas estão ingressando. E eu vou aproveitar só para finalizar que ontem a OAB Nacional reconheceu a primeira advogada, a Esperança Garcia, uma escrava piauense, que em 1770 ela escreveu uma carta que reconheceu aquilo como sendo uma petição, e ela foi considerada agora, oficialmente pela OAB Nacional, a primeira mulher advogada do Brasil, uma negra escrava. Foi aprovada ontem. Ela tem uma história bem interessante, a Esperança, e aí agora teve esse reconhecimento, né? Então, a nossa luta, como eu brinco, eu disse isso pro meu filho, né? O meu filho votou a primeira vez nessa eleição, e aí um dia ele disse assim, ai, mãe, tu não cansa assim? Apesar de que ele assiste CNN o dia todo, e quando eu chego ele me coloca em dia da pauta, né, da TV, e aí ele disse assim, tu não cansa um pouquinho de eleição? Eu digo, meu filho, tu tem 17 anos, tu não tem ideia. Quando tu ficar mais velho, tu vai ter ideia de um contexto histórico que tu estava vivendo nesse momento, né? Essa percepção tu pode não ter agora, mas daqui a alguns anos tu vai ver quanto isso vai impactar na tua vida, porque era uma coisa que eu defendia da gente, esse retrocesso que a gente teve nesses últimos 4 anos, de que isso teria que ser estancado, né, para a gente poder retomar uma vida mais digna. Não era só questão, eu brinco assim, eu advogo por causa própria, porque ele está terminando o ensino médio, daqui a pouco ele tem que ter um ProUni fortalecido, tem que ter um Enem, tem que ter um FIES, né, fortalecido para ele poder ter a graduação dele. Mas a gente também, né, todo o ponto de vista da evolução que a gente teve e do retrocesso, que era o mais perigoso. E aí eu sempre digo para as pessoas que a nossa luta, principalmente em relação à mulher, ela é permanente, né? A gente não pode se sentir segura porque a gente não está segura, né? A gente ainda não é maioria, a gente ainda é minoria em quem toma a decisão, né, no patriarcado, nós somos a minoria. Então, a gente não pode dormir com os 2 olhos fechados e fazer de conta que tá tudo bem. E não tá. A nossa liberdade, ela corre riscos, né, seriamente. E a gente quase... Mas pequenos com relação ao que a gente merece, vamos dizer assim. Sim, deixa eu passar a Magda entrou, a Magdinha. A Magdinha está nos desfalcando, nosso time, mas é por um bom motivo, né, Magda? Ela vai estar conosco aqui já na próxima. Boa noite, meu amorzinho. Eu queria, então, te agradecer imensamente, porque foi um prazer conversar contigo, realmente. Vou conversar contigo depois, fora das câmeras, sobre o nosso amigo lá, mas já te adianto que eu também vou me movimentar a respeito dele, tenho algumas questões aí. Estive ontem, né, numa reunião do Fórum de Intolerância, Fórum contra o Discurso de Ódio, e tive, inclusive, o Ministério Público lá e tal. Então tive um bom retorno ali, né? E até preciso de ti, quero conversar contigo sobre isso bastante. Mas daí a gente faz fora das câmeras, depois a gente só traz para vocês aqui já mastigadinho, já tudo pronto. E o pessoal sabe assim, tá? Eu meto pau, se vai lá, se vocês têm curiosidade, a Juju fala mesmo. Eu tenho vários vídeos falando, inclusive, sobre essa pessoa, tá? Não vou falar aqui para respeitar a dignidade alheia, mas tem muito vídeo lá falando, né, sobre essa situação e diversas situações. Então vão lá no meu canal lá, @Juju Lopes Oficial, e fiquem por dentro.
Quero passar, então, os últimos recados, que é o seguinte, pessoal. Importantíssimo, na semana que vem, infelizmente, a nossa live não ocorrerá no dia 3, mas ocorrerá no dia 6. Então, excepcionalmente, na semana que vem, dia 6, terça-feira, às 19 horas, como de costume, a gente vai ter aqui a Magda Chagas, queridona, vai estar aqui conosco, daí vai estar conosco, né, Magdinha? E uma convidada especial que vocês só vão saber se acompanharem os nossos canais lá. A gente que essa live é um oferecimento do coletivo para elas com elas. Nos procurem na rede para entrar lá. Queria te convidar, Rita, a compor esse coletivo conosco. É um coletivo que luta pelas causas das mulheres de Viamão. A gente tem bastante, tem as mães da rede lá, tem o pessoal da LGBT que nos sabe tá com a gente ali. É um grupo muito bacana de mulheres e meninas. A gente tem feito um trabalho muito, muito legal. Esse coletivo foi idealizado pela Magda, foi feito pela Magda. É bem jovem esse coletivo, mas tem crescido muito e a gente precisa muito, inclusive até pela tua função, né? Assim, para nos ajudar lá. E a gente espera também poder te ajudar. Então tá convidadíssima a participar do Pra Elas, tá? É só falar ali com a Magda pra Magda te colocar lá no grupo, tá? E foi um prazer realmente te ter aqui nessa noite. Se eu pudesse, eu sentia mais longe ainda, mas infelizmente, né, o pessoal quer se arrumar pra ir pra balada, sabe como é que é essa galerinha aí, né? Eu não, né? Eu não, mas não, vou tomar uma cervejinha, que o pessoal me conhece, né? Mas foi realmente um prazer, muito obrigada. Os temas que a gente falou aqui foram de extrema importância. E com certeza a gente vai te chamar aqui para outras lives. E contamos aí contigo e pode contar conosco também, sempre que precisar, tá? Sinta-se em casa. Obrigada, meu amor. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Aqui a bandeirinha do Brasil, homenagem à Copa, aos nossos meninos que estão batendo um bolão lá. Magda, um beijão, pessoal, beijão. Todo mundo que esteve aqui na live, que interagiu, que não interagiu, deixa like. Pode colocar like, pode falar mal, pode dizer que não gostou, gostou de alguma coisa. Estamos aí pra gente discutir, debater os assuntos importantes nas lutas das mulheres. Beijo, beijo, se cuidem e até terça-feira, dia 6, então, de dezembro. Beijão.